Quando o próprio coração se deixa confiar, o próprio coração se torna abrigo do amor de Deus. E é com essa confiança que eu quero retomar a leitura da Imitação de Cristo, escrita por Thomas de Kempis. Nós paramos no número 23, Meditações sobre a Morte. E essa parte do livro está no livro 1, Conselhos Úteis para a Vida Espiritual. Bom, antes de retomarmos essa leitura, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido, da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Número 23, Meditações sobre a Morte. Em pouquíssimo tempo, sua vida aqui chegará ao fim. Pense no que será de você no outro mundo. Hoje o homem está aqui e amanhã terá desaparecido. Ao desaparecer, logo é esquecido. A estupidez e a dureza do coração humano que só pensa no presente e não se importa com o futuro. Organize de tal forma que sua vida em todos os seus pensamentos e suas ações, como se você fosse morrer hoje. Se você tivesse uma boa consciência, não temeria tanto a morte. É melhor evitar os pecados do que fugir da morte. Se hoje você não está preparado, como poderá estar preparado amanhã? O amanhã é incerto e, além disso, como você pode estar certo de que estará vivo amanhã? De que nos adianta viver muito se, por tão pouco, nos corrigimos? Uma vida longa serve apenas para pecarmos mais do que para viver melhor. Ah, se tivéssemos vivido bem pelo menos um dia neste mundo! Tantas pessoas fazem as contas de quanto tempo faz que se converteram e, no entanto, muitas vezes é escasso o fruto da sua correção em sua vida. Se é terrível a morte para alguns, uma vida longa talvez seja ainda mais perigosa. Feliz é aquele que sempre tem diante de si a hora de sua morte e todos os dias se prepara para morrer. Se alguma vez você viu alguém morrer, saiba que um dia será a sua vez. Só fazer um paralelo aqui com a oração de São José, né? Essa oração de São José tem me ajudado muito com relação a essas meditações sobre a hora da morte. Pela manhã, pense que poderá não estar vivo ao anoitecer. À noite, não ouse prometer a si mesmo a manhã seguinte. Por isso, esteja sempre de prontidão e viva de modo que a morte não o encontre despreparado. Muitos são pegos de surpresa e morrem subitamente, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus, capítulo 24,
versículo 44. Quando chegar a última hora, você verá com outros olhos sua vida que passou e se lamentará profundamente ter sido tão negligente e desleixado. Ah, como é sábio e feliz aquele que hoje se esforça para ser em vida tal como gostaria de ser encontrado na hora da morte. Um perfeito desprezo pelo mundo, um desejo fervoroso de se exercer em virtude, o amor à disciplina, a dor do arrependimento, a prontidão para obedecer, a negação de si mesmo e o sofrimento paciente das aflições por amor a Cristo nos darão grande confiança de que morreremos alegres. Enquanto existir saúde, é possível realizar muita coisa boa, mas quando chega a doença, não há nada que se possa fazer. Poucos são os que melhoram e se reformam com a doença. Da mesma forma, raramente os que vagueiam em muitas andanças se tornam santos. Não confie a amigos e parentes o bem-estar de sua alma, nem deixe isso para depois, porque os homens se esquecerão de você mais depressa do que você imagina. É melhor cuidar disso sem demora e fazer o bem quanto antes, em vez de confiar na ajuda de outros homens. Se você não cuidar de si mesmo agora, quem cuidará de você depois? O dia de hoje é muito precioso. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Infelizmente, você desperdiça seu tempo aqui com coisas inúteis, quando deveria se preocupar em viver eternamente no que há de vir. Virá um tempo em que você desejará um dia ou uma hora para se corrigir, mas será que haverá tempo para isso? Ó amado, grandes são os perigos e imenso é o temor dos quais você tem de se livrar. Quem dera você temesse a morte e jamais se esquecesse dela. Trabalhe agora para viver de modo que na hora da morte você se alegre em vez de temer. Aprenda agora a morrer para o mundo, para que possa começar a viver em Cristo. Aprenda agora a desprezar as coisas terrenas, para que possa viver livremente com Cristo. Castigue agora o corpo pela penitência, para que possa ter confiança inabalável. Ah, que tolice a sua! Quem disse que você pode ter uma vida longa quando, na verdade, não pode prometer a si mesmo nem sequer um dia a mais? Quantos não foram enganados e, de repente, se foram? Quantas vezes você já não ouviu isso? Um homem foi assassinado, outro morreu afogado, um terceiro quebrou o pescoço ao cair de um lugar alto, outro morreu enquanto comia, e aquele enquanto se divertia? Houve um que morreu consumido pelo fogo, outro pela espada, esse pela peste e aquele outro foi morto por bandidos. Pois a morte é o fim de tudo e a vida do homem vai-se como a sombra passageira. Está em Jó, capítulo 14, versículo 2. Quem se lembrará de você depois de sua morte? Quem há de orar por você? Faça agora, meu querido, assim agora, tudo o que for capaz de fazer, porque você não sabe a hora de sua morte, nem o que vai lhe acontecer depois dela. Agora, enquanto há tempo, acumule para você tesouros no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Não pense em nada além da salvação de sua alma. Não se importe com nada mais, exceto com as coisas de Deus. Faça amigos honrando os santos de Deus e imitando suas ações, para que quando você se for desta vida breve, eles o recebam nas moradas eternas. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Viva este mundo como se você fosse um estranho, um peregrino. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Como alguém que não se importa com as coisas terrenas. Mantenha o coração livre e elevado a Deus,
pois não temos aqui nenhuma cidade permanente. Hebreus 13, versículo 14. Com lágrimas, envie ao céu suas orações e gemidos diários, para que depois da morte seu espírito se encontre digno da grande alegria ao passar para o Senhor. Amém. Número 24. Julgamento e punição dos pecadores. Em todas as coisas, tenha sempre em vista o mesmo objetivo e pense de que modo você se apresentará diante do juiz severo, de quem coisa nenhuma se pode esconder, que não se deixa aplacar com presentes nem aceita desculpas, mas que julgará de acordo com o que é certo e justo. Ó pecador miserável e tolo, que teme às vezes o semblante do homem irado, que resposta dará a Deus, que conhece todas as suas maldades? Porque você não se prepara para aquele grande dia do julgamento, quando nenhum homem poderá desculpar ou responder por outro, em que todos terão muito o que responder por si mesmos? Hoje seu sofrimento tem serventia, as lágrimas são aceitáveis, os gemidos são ouvidos. Sua tristeza acalma Deus e purifica sua alma. O purgatório do homem paciente é magnífico e benéfico, e embora seja ofendido, entristece-se mais por causa da malícia de outro do que por seu próprio erro. Ora de boa vontade por seus inimigos e de coração perdoe suas ofensas. Não demora a pedir o perdão a quem porventura tenha ofendido. Passa mais depressa a compaixão do que a ira. Entrega-se com frequência à violência santa contra si mesmo e esforça-se para que o corpo seja totalmente submetido ao espírito. É melhor nos purificarmos de nossos pecados e cortar aqui os vínculos do que conservá-los a receber no porvir o castigo. Realmente nos deixamos iludir pelo amor desordenado à carne. Do que se alimenta aquele fogo infernal, senão de seus pecados? Quanto mais você se poupa agora e segue a carne, tanto maior será no porvir o seu castigo e tanto mais combustível acumula para o fogo. Naquilo que o homem tiver pecado, mais severamente punido ele será. Ali o preguiçoso será despertado de sua preguiça por um arguilhão incandescente e os glutões serão atormentados com fome e sede. Ali os que sucumbiram à luxúria e os amantes dos prazeres serão banhados em piche ardente no enxofre fétido, e os invejosos, como cães enlouquecidos, uivarão de dor tremenda. Não haverá pecado que não receba o castigo devido. Ali os orgulhosos serão tomados de confusão, e os ambiciosos serão oprimidos por uma pobreza deprimente. Uma hora de dor ali será mais terrível do que 1000 anos de penitência mais severa aqui. Não haverá ali nenhuma tranquilidade ou conforto para os amaldiçoados, enquanto aqui temos alguma trégua em meio aos nossos trabalhos e desfrutamos da companhia dos amigos. Preocupe-se e entristeça-se hoje com seus pecados, para que no dia do julgamento você possa estar seguro ao lado dos abençoados. De pé, porém, estará o justo em segurança na presença dos que o oprimiram e dos que desprezaram seus sofrimentos. Sabedoria, capítulo 1, versículo 1. Então aquele que hoje se submete humildemente ao julgamento dos homens, se levantará e o julgará. Então o pobre e o humilde terão grande confiança, mas o orgulhoso será tomado de temor por toda a parte. Então todos verão que era sábio neste mundo aquele que aprendeu por Cristo a ser tolo e desprezado. Então toda a aflição paciente, suportada, será motivo de regozijo quando os perversos se calarem. Salmo 107,
Versículo 42. Então o devoto se alegrará, mas o profano se lamentará. Então naquele dia se alegrará mais o que tiver subjugado a carne do que aquele que teve fartura de prazeres e alegrias. Então as roupas do pobre brilharão gloriosamente, enquanto as vestes de alto valor parecerão vis e desprezíveis. Então a casa humilde será mais louvada do que o palácio dourado. Então a paciência constante nos satisfará mais do que todo o poder terreno. Então a simples obediência será exaltada acima de toda a sabedoria do mundo. Então a consciência boa e limpa dará mais alegria ao homem do que o conhecimento profundo da filosofia. Então o desprezo às riquezas valerá mais do que todos os tesouros do mundo. Então você perceberá que seu esforço será maior por ter orado piedosamente do que por ter desfrutado de incontáveis banquetes. Então você ficará feliz por ter guardado silêncio e não te faltado demais. Então as boas obras valerão mais do que as palavras eloquentes. Então a vida austera e o arrependimento severo darão mais prazer do que todas as delícias terrenas. Acostume-se agora a sofrer um pouco, para que depois você se livre de sofrimentos ainda maiores. Se hoje você não consegue suportar tão pouco, como suportará então os tormentos eternos? Se as poucas dores de hoje lhe causam tanta impaciência, como será quando tiver de suportar o fogo do inferno? Esteja certo de que não é possível que haja dois paraísos. É impossível desfrutar das delícias deste mundo e depois reinar com Cristo. Imagine que até hoje você viveu no meio de honras e delícias. De que adiantaria tudo isso se você morresse agora? Porque tudo é vaidade, exceto amar a Deus e servir tão somente a Ele. Pois quem ama a Deus de todo o coração não teme a morte, nem castigo, nem o julgamento ou o inferno. Porque o amor perfeito garante o acesso a Deus. Não é de admirar, porém, que quem se delicia no pecado tenha medo da morte e do julgamento. É bom que, pelo menos, o temor do inferno o contenha, porque o amor não o pode impedir de pecar. Mas aquele que põe de lado o temor de Deus não pode de modo nenhum persistir em bom estado e bem depressa cai nas garras do diabo. Bom, vamos finalizar por aqui. O próximo vídeo será o número 25, cuide de corrigir totalmente sua vida. Grandes ensinamentos para nos prepararmos para a morte, não é mesmo? Bom, espero que esta leitura tenha contribuído para as suas meditações. Se você quer compartilhar esta playlist, né, da Imitação de Cristo com alguém, fique à vontade, deixe seu like, né? Vamos juntos aí perseverar na oração de volta para a casa do nosso Pai. Bom, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tchau.